A poeira rodopiava como fantasmas furiosos em volta da figura solitária, cambaleando sobre o calor impiedoso do sertão. Maria apertava a barriga inchada com mãos trêmulas, os lábios rachados e sangrando, os olhos varrendo o horizonte sem fim em busca de uma salvação que parecia nunca chegar. Atrás dela, o som dos cascos já havia sumido há muito tempo, restando apenas o sussurro do vento entre a caatinga e os urubus circulando no alto como pacientes mensageiros da morte. Sua água havia acabado horas atrás. O sol castigava sem piedade. Cada passo à frente parecia afundá-la mais fundo em sua própria sepultura. Ela desabou de joelhos, pressionando o rosto contra a areia escaldante, sentindo a vida dentro dela enfraquecer a cada respiração difícil. Longe, uma sombra se movia pela paisagem árida. Longe demais para ser esperança, perto demais para ignorar. Sua visão embaçou, enquanto a consciência escorria como água entre dedos desesperados. Mas o que aconteceu a seguir silenciaria todo o sertão e provaria que, mesmo nos lugares mais desolados, milagres ainda caminham entre os esquecidos. 72 horas antes, Maria Santos era a esposa amada do capataz de Dom Ricardo, vivendo numa pequena casa de taipa na extensa fazenda Esperança. Seu marido Miguel havia morrido pisoteado numa boiada há apenas 2 meses, deixando-a sozinha com o filho que esperava e o peso esmagador da dor. Ela se mantinha reservada, cuidando de sua pequena horta, remendando roupas para os outros peões, encontrando consolo em tarefas simples que mantinham suas mãos ocupadas e sua mente longe de lugares sombrios. O enjoo matinal havia sido brutal, mas ela suportava com dignidade silenciosa, como sua mãe a havia ensinado a enfrentar todas as dificuldades da vida. Dom Ricardo sempre fora gentil com ela, frequentemente parando para verificar seu bem-estar, trazendo mantimentos da cidade, tratando-a como a filha que nunca teve. Ela confiava nele completamente, acreditava em sua bondade, jamais imaginando que sob sua aparência gentil se escondia um predador esperando o momento perfeito para atacar. O ataque veio sem aviso numa tarde de terça-feira, quando os peões estavam fora movendo gado. Dom Ricardo apareceu em sua porta com flores e palavras doces, seu hálito carregado de cachaça e desejo. Quando ela educadamente recusou suas investidas, sua máscara de bondade se estilhaçou como vidro contra pedra. Ele a agarrou bruscamente, seus dedos cravando em seus braços, sua voz se tornando fria e ameaçadora. Ela revidou com tudo o que tinha, arranhando seu rosto, gritando por ajuda que nunca viria. Quando finalmente se libertou e correu em direção à casa principal, ela soube que sua vida na fazenda havia acabado. Dona Helena, esposa de Dom Ricardo, tinha visto tudo da janela. Não a fuga desesperada de Maria, mas o que parecia ser uma sedução calculada. A acusação veio rápida e brutal. Maria era uma rameira que havia tentado seduzir o patrão enquanto carregava o filho bastardo de outro homem. Em poucas horas, a mentira se espalhou pela fazenda como rastilho de pólvora. As outras mulheres viraram as costas para ela, cochichando por trás das mãos sobre a viúva sem vergonha que não conseguia nem esperar o corpo do marido esfriar. Dona Helena, a esposa do patrão, estava no terreiro como uma rainha pronunciando uma sentença, sua voz ecoando pelo terreiro com autoridade cristalina. Ela declarou que nenhuma mulher cristã decente toleraria tal comportamento sob seu teto, que a presença de Maria era uma mancha na honra de toda a família na fazenda Esperança. O capataz, que antes fora amigo de Miguel, agora olhava para ela com desgosto e decepção. Até as crianças que ela havia ensinado a ler se viraram quando ela tentou falar. Ao pôr do sol, seus poucos pertences haviam sido jogados na poeira do lado de fora dos portões da fazenda. Dom Ricardo observava de sua janela enquanto ela juntava seus pertences espalhados, um sorriso satisfeito brincando nos cantos de sua boca. Ninguém lhe ofereceu água para a jornada. Ninguém perguntou para onde ela iria. Simplesmente observaram enquanto ela caminhava para o sertão com nada além da roupa do corpo e a morte crescendo em sua barriga. A primeira noite sozinha no sertão quase quebrou seu espírito completamente.
Ela havia caminhado até seus pés sangrarem, seguindo o que esperava ser a antiga rota de comércio em direção à cidade mais próxima. Mas o caminho já havia sido tomado pelas areias movediças e os ventos do sertão. Ela se encolheu contra uma pedra, ouvindo os coiotes uivando à distância, sentindo o bebê chutando inquieto dentro dela, como se pressentisse o perigo que enfrentavam. Seu cantil continha talvez suprimento para 2 dias, se ela fosse cuidadosa. Mas o povoado mais próximo estava a pelo menos 4 dias de caminhada. Ela pressionou as mãos contra sua barriga e sussurrou orações à Virgem Maria, implorando por proteção para a vida inocente crescendo dentro dela. A noite no sertão era surpreendentemente fria e ela tremia em seu vestido fino, observando as estrelas girando no alto em sua dança eterna. Quando a aurora chegou, ela se forçou a levantar e continuar caminhando, mesmo que todo instinto gritasse para que ela se deitasse e deixasse o sertão reivindicar o que quisesse. Mas sua vontade de proteger seu filho, ainda não nascido, provou ser mais forte que o desespero. No segundo dia, o sol havia se tornado seu inimigo. Ele batia com intensidade implacável, transformando o próprio ar numa fornalha que queimava seus pulmões a cada respiração. Seus lábios racharam e se partiram, sua língua inchada e inútil em sua boca. Ela racionava sua água cuidadosamente, permitindo-se apenas pequenos goles quando a tontura se tornava insuportável demais para ignorar. O bebê havia parado de chutar, permanecendo quieto e imóvel em seu ventre. E esse silêncio a aterrorizava mais do que os urubus agora seguindo seu progresso constante pelo sertão. Ela tropeçava e caía repetidamente, suas mãos e joelhos ralados contra o chão pedregoso. Mas a cada vez ela se forçava a se levantar novamente. Atrás dela, o vento apagava suas pegadas, como se ela nunca tivesse existido. À frente, jaziam apenas mais areia e pedra, e a promessa cruel de um horizonte vazio. Quando as últimas gotas de água desapareceram por sua garganta ressecada, ela soube que estava caminhando em direção à sua sepultura. Ainda assim, ela continuou, um pé na frente do outro, porque parar significava aceitar que seu filho morreria com ela neste lugar esquecido por Deus. O lavrador a encontrou desmaiada ao lado do leito seco de um riacho na 3ª manhã, seu vestido rasgado e manchado de sangue. Seu corpo enrolado protetoramente em volta de seu filho ainda não nascido, como um pássaro ferido protegendo seu ninho. Tomás Maciel estava verificando seus canais de irrigação quando avistou o que parecia ser roupa descartada à distância. Ao se aproximar, percebeu que era uma mulher, jovem, grávida e mal viva. Seu pulso estava fraco como um fio, sua pele queimando com febre e desidratação. Sem hesitar, ele a levantou cuidadosamente em seus braços, seu peso alarmantemente leve, e a carregou de volta para sua modesta casa de lavrador. Sua própria esposa havia morrido no parto 5 anos antes, levando seu filho com ela, deixando-o sozinho com sua dor e suas colheitas fracassadas. Ele havia jurado nunca deixar outra mulher sofrer como sua amada Sara havia sofrido. Ao gentilmente deitar a estranha inconsciente em sua cama e começar o delicado trabalho de salvar sua vida, ele não tinha ideia de que seu ato de misericórdia logo traria toda a fúria da vingança de Dom Ricardo sobre sua pacata fazenda. Água primeiro, depois caldo, depois cuidadosas colheradas de leite misturado com mel. Tomás trabalhou durante o dia e noite adentro, banhando sua pele febril com panos frios, forçando pequenos goles de líquido por seus lábios rachados, monitorando o leve tremor de vida em sua barriga. Ela ia e vinha da consciência, murmurando palavras em espanhol que ele não conseguia entender, suas mãos instintivamente protegendo seu ventre mesmo em seu delírio. Quando finalmente abriu os olhos no segundo dia, ela o encarou com uma mistura de medo e perplexidade, como se a própria bondade tivesse se tornado estranha à sua experiência. Ele se apresentou gentilmente, explicando como a havia encontrado, garantindo-lhe que estava segura agora. Ela começou a chorar então, grandes lágrimas silenciosas que falavam de perdas profundas demais para palavras.
Entre soluços, ela lhe contou sua história, a fazenda, as falsas acusações, o exílio para o sertão. Tomás ouviu sem julgamento, suas mãos calejadas gentis enquanto a ajudava a tomar outro copo de caldo. Quando ela terminou de falar, ele fez uma promessa que mudaria a vida de ambos para sempre. Ninguém machucaria ela ou seu filho enquanto houvesse fôlego em seu corpo. Mas a bondade numa terra dura raramente fica impune por muito tempo. A notícia da sobrevivência de Maria chegou a Dom Ricardo em poucos dias, levada por mascates viajantes que haviam visto uma mulher grávida na fazenda de Maciel. A fúria do fazendeiro foi vulcânica e imediata. Como ousava esse insignificante lavrador de terra interferir em sua justiça? Como ousava ele abrigar a rameira que havia tentado seduzi-lo e depois fugido como uma ladra na noite? O orgulho de Dom Ricardo havia sido ferido por sua rejeição, sua reputação ameaçada por seu potencial testemunho. Se ela vivesse, poderia contar a outros o que realmente aconteceu naquela casa de taipa. Se ela desse à luz com sucesso, a criança seria uma prova viva de seu fracasso em quebrá-la completamente. Ele reuniu seus melhores homens, não os peões gentis que poderiam mostrar misericórdia, mas os andarilhos de olhos duros que trabalhavam por dinheiro em vez de consciência. Eles cavalgariam até a fazenda de Maciel e terminariam o que o sertão não havia conseguido realizar. Mas seriam sutis quanto a isso, alegando autoridade legal, pintando Tomás como um criminoso abrigando uma fugitiva. Ninguém questionaria a palavra de Dom Ricardo Santos contra um lavrador fracassado e uma vagabunda grávida. A manhã do acerto de contas chegou com nuvens de tempestade se acumulando no horizonte e o cheiro de chuva forte no ar. Tomás estava ajudando Maria a caminhar lentamente em volta de sua horta quando ouviram o rufar de cascos se aproximando. 8 cavaleiros surgiram no alto, seus rostos sombrios sob chapéus de abas largas, suas mãos descansando casualmente sobre suas armas. Dom Ricardo cavalgava à frente deles, suas esporas de prata brilhando na luz da manhã. Seu rosto uma máscara de indignação justa. Eles cercaram a casa de lavrador numa formação praticada que falava de treinamento militar ou experiência fora da lei. Tomás se colocou protetoralmente na frente de Maria, sua mão se movendo para o rifle antigo encostado em sua varanda. O fazendeiro desmontou com floreio teatral, suas botas atingindo o chão com autoridade, sua voz ecoando pelo terreiro como um juiz pronunciando uma sentença. Ele acusou Tomás de abrigar uma criminosa conhecida, uma mulher que havia roubado da fazenda e seduzido homens casados antes de fugir da justiça. As mentiras saíram de sua língua como mel, cada palavra cuidadosamente escolhida para pintar Maria como uma manipuladora perigosa e Tomás como seu cúmplice ou seu tolo. Mas Tomás Maciel não havia sobrevivido 5 anos de seca e perdas recuando de valentões. Não importava o quão bem armados pudessem estar. Ele manteve sua posição, sua voz firme apesar das probabilidades contra ele, e chamou as acusações de Dom Ricardo do que eram, as mentiras desesperadas de um homem tentando encobrir seus próprios crimes. A tensão no ar cresceu densa o suficiente para cortar, enquanto as mãos se moviam em direção aos cabos das armas e os cavalos se moviam nervosamente sob seus cavaleiros. Maria se adiantou então, sua mão descansando em sua barriga inchada, sua voz clara e forte apesar de sua recente provação. Ela olhou diretamente para Dom Ricardo e falou a verdade que ele esperava que morresse com ela no sertão. Ela descreveu o ataque em sua casa, suas investidas bêbadas, sua raiva violenta quando ela o rejeitou. Ela falou da disposição de Dona Helena em acreditar no pior em vez de enfrentar a verdade sobre seu marido. Enquanto suas palavras pairavam no ar da manhã, até os pistoleiros contratados de Dom Ricardo começaram a se sentir desconfortáveis, reconhecendo o toque da verdade quando a ouviam. O rosto do fazendeiro ficou vermelho de fúria e constrangimento, sua mão caindo sobre sua pistola, enquanto ele se preparava para silenciar seu testemunho para sempre. E naquele momento de tensão máxima, quando a violência parecia tão inevitável quanto a tempestade que se aproximava, um milagre tomou a forma de uma testemunha inesperada.
Padre Cícero Romão Batista estava fazendo seu giro entre fazendas e povoados isolados quando ouviu a discussão da estrada. O velho padre conhecia tanto Dom Ricardo quanto Maria há anos. Havia realizado sua cerimônia de casamento com o falecido Miguel Santos. Havia ouvido sua confissão poucos dias antes de seu exílio da fazenda. Ao entrar no terreiro, seu rosto enrugado grave com compreensão, ambos os lados congelaram em reconhecimento de sua autoridade moral. Dom Ricardo tentou manter sua ficção, apelando ao senso de justiça e ordem do padre. Mas Padre Cícero havia vivido muito tempo e visto muito para ser enganado por palavras bonitas e falsa retidão. Ele havia suspeitado da verdade desde o momento em que ouviu falar do súbito exílio de Maria. Havia passado noites sem dormir orando por orientação sobre como ajudá-la. Agora Deus o havia entregue ao lugar certo no momento perfeito. Com dignidade silenciosa, ele desmontou e caminhou para o lado de Maria, sua presença instantaneamente transformando o confronto de um potencial massacre num acerto de contas moral que seria lembrado por gerações. As palavras do padre caíram como golpes de martelo numa bigorna, cada sílaba cuidadosamente escolhida para despirar as mentiras e revelar a verdade. Ele falou da reputação de Dom Ricardo entre as mulheres da região, as histórias sussurradas que haviam chegado até mesmo ao confessionário, o padrão de comportamento predatório que a riqueza e a posição do fazendeiro haviam lhe permitido esconder. Ele testemunhou sobre o caráter de Maria, sua devoção ao seu falecido marido, sua reputação de virtude e bondade entre todos que a conheciam. Enquanto ele falava, as nuvens de tempestade no alto pareciam pausar em sua jornada, como se o próprio céu estivesse ouvindo esse acerto de contas. Os pistoleiros contratados de Dom Ricardo começaram a se sentir desconfortáveis, alguns até envergonhados, ao perceberem que haviam sido preparados para matar uma mulher inocente e seu filho ainda não nascido, para proteger os segredos culpados de um homem rico. O próprio fazendeiro ficou mais desesperado a cada momento que passava, suas mentiras desmoronando como castelos de areia diante da maré da verdade. Quando o padre Cícero terminou de falar, ele enfiou a mão em seus alforjes e retirou algo que fez o rosto de Dom Ricardo ficar branco como mármore de cemitério. Inscreva-se agora para descobrir o que o padre havia escondido naquelas bolsas de couro, evidências tão condenatórias que destruiriam o império de um homem poderoso com uma única revelação. Em suas mãos calejadas jazia uma carta, escrita pela própria mão de Dom Ricardo, confessando crimes que iam muito além de tentativa de agressão. O documento havia sido deixado com Padre Cícero meses antes, selado e esquecido, escrito durante uma das crises de culpa e autoaversão bêbadas do fazendeiro. Ele detalhava não apenas seu ataque a Maria, mas um padrão de abuso que se estendia por anos, nomes de outras mulheres que ele havia violentado, propinas pagas para silenciar vítimas e suas famílias. O padre nunca havia aberto, obrigado pelo sigilo da confissão, mas as mentiras públicas de Dom Ricardo o haviam libertado dessa obrigação. Enquanto ele levantava a carta, com o bilhete tremendo na mão, o mundo meticulosamente construído pelo fazendeiro começou a ruir como um castelo de areia. Seus próprios capangas se afastaram, recusando-se a compactuar com tamanha vilania. A tempestade que se anunciava desde o amanhecer finalmente desabou, com torrentes de chuva que pareciam lavar a própria atmosfera, purificando-a de toda a falsidade. Mas a revelação mais impactante estava por vir. Maria enfiou a mão no bolso de seu vestido esfarrapado e retirou um pequeno relicário de prata que pertencera à sua mãe. Dentro havia uma fotografia, não de sua família, mas de Helena Santos quando jovem, ao lado do próprio pai de Maria em seu casamento, há 23 anos. Helena era a meia-irmã mais velha de Maria, um fato que Dom Ricardo descobrira e usara para atormentar sua esposa durante suas constantes discussões. A acusação de sedução foi a tentativa desesperada de Helena de se livrar de uma lembrança viva do pai que a abandonara, da irmã cuja mera existência ameaçava expor segredos de família que poderiam destruir sua posição social cuidadosamente construída.
No auge dessa verdade final, a própria Helena apareceu a cavalo, tendo seguido o bando de guerreiros de seu marido para testemunhar o que ela esperava que fosse a destruição final de Maria. Em vez disso, ela se viu cara a cara com a irmã que tentara assassinar por meio do exílio e da exposição. O confronto entre as duas mulheres foi de partir o coração em sua intensidade. Uma irmã protegendo sua posição social a qualquer custo, a outra lutando simplesmente para sobreviver e dar à luz seu filho em paz. O clímax aconteceu quando Dom Ricardo, com sua reputação arruinada e seus crimes expostos, fez uma última tentativa desesperada de salvar seu poder por meio da violência. Ele sacou sua pistola e apontou para o coração de Maria, determinado a silenciá-la para sempre por meio do assassinato, caso não conseguisse fazê-lo com mentiras. Mas seus próprios pistoleiros contratados se voltaram contra ele, enojados pela profundidade de sua depravação, com suas armas agora apontadas para seu antigo empregador, em vez de suas vítimas inocentes. Thomas avançou, com seu velho rifle firme em suas mãos, e por um momento o mundo inteiro se equilibrou na ponta de uma faca. A chuva continuou a cair, lavando a poeira e o sangue da decepção, limpando o ar para um novo começo. Padre Cordeiro ergueu a mão e falou com a autoridade de um julgamento divino, ordenando que Dom Ricardo entregasse suas armas e se submetesse à justiça terrena. Naquele momento de ajuste de contas moral final, o império do fazendeiro desmoronou em pó, seu poder quebrado pela simples coragem daqueles dispostos a defender a verdade contra probabilidades esmagadoras. Até onde você iria para proteger uma vida inocente, mesmo que isso significasse ficar sozinho contra obstáculos impossíveis? A resposta a essa pergunta transformou um fazendeiro fracassado em um herói e deu a uma mulher grávida a chance de criar seu filho em liberdade. Nas semanas que se seguiram, a fazenda de Thomas Mackenzie tornou-se um santuário não apenas para Maria, mas também para outras mulheres que fugiam da rede predatória de Dom Ricardo. Padre Cordeiro ajudou a estabelecer um refúgio formal, financiado pelos bens apreendidos do fazendeiro e apoiado por pessoas decentes em todo o território que há muito suspeitavam da verdade, mas não tinham coragem de falar. Helena Santos, arrasada pela revelação dos crimes de seu marido e sua própria cumplicidade, buscou a reconciliação com a irmã que tentara destruir. A cura entre elas levaria anos, mas começou com a confissão lacrimosa de Helena e sua promessa de ajudar a criar o filho que Maria carregava. Quando o bebê nasceu, uma filha saudável com os olhos de seu pai e o espírito inabalável de sua mãe, ela foi recebida em uma comunidade unida pelo trunfo da justiça sobre o poder, da verdade sobre a mentira, da compaixão sobre a crueldade. A criança cresceu ouvindo a história de sua sobrevivência milagrosa, do fazendeiro que arriscou tudo para salvar uma estranha, do padre que escolheu a verdade em vez do silêncio conveniente, da comunidade que se uniu para proteger os inocentes. Ela aprendeu que coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de fazer o que é certo, apesar desse medo. Que a bondade demonstrada a uma pessoa pode se estender para transformar toda uma região. Thomas Mackenzie nunca mais se casou, mas encontrou um propósito em seu papel como protetor e provedor para aqueles que não tinham para onde ir. Sua fazenda prosperou sob a bênção da retidão, suas plantações crescendo fortes e seu coração finalmente se curando das perdas que antes pareciam insuportáveis. Anos depois, quando a filha de Maria perguntou a ele por que ele havia arriscado tudo por uma mulher que não conhecia, ele sorriu e disse a ela que uma vez estivera perdido em seu próprio deserto de dor e desespero, e alguém, sua falecida esposa Sara, havia mostrado a ele que o amor exige que salvemos os outros para que nós mesmos possamos ser salvos. O deserto que quase tirou a vida de Maria tornou-se um lugar de peregrinação para aqueles que buscam lembranças de que milagres ainda caminham entre nós, que mesmo nos lugares mais desolados, a esperança pode florescer como flores silvestres depois da chuva. Você teria arriscado tudo para salvar uma mulher grávida abandonada no sertão, sabendo que isso poderia custar sua vida, sua casa, tudo o que você prezava?
A coragem de pessoas comuns em circunstâncias extraordinárias continua a nos inspirar, lembrando-nos que o heroísmo não é reservado para lendas, mas vive em cada coração disposto a escolher a compaixão em vez da segurança, a verdade em vez do conforto, o amor em vez do medo. Inscreva-se para mais histórias poderosas de coragem que mudaram a história e clique no vídeo que aparece na sua tela agora para descobrir outra história de heróis inesperados, com uma reviravolta tão poderosa que você vai levar para sempre. E lembre-se de deixar seu valeu demais para apoiar o canal e continuarmos trazendo mais histórias inspiradoras.